Agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, os versos 1 e 2 apenas, para nossa meditação nesta noite. Primeira João, primeira carta de João, capítulo 2, os versos de 1 e 2, melhor dizendo, né? 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. O estudo dessa noite, amados, apresenta Jesus como o advogado por excelência. Jesus, o advogado por excelência. O apóstolo João começa o segundo capítulo da sua primeira carta, ainda tratando sobre a questão do pecado. Aliás, toda a sua primeira carta, ele fala a respeito do pecado na raça humana, o pecado na vida do crente. E é um negócio interessante que nós temos uma carta como essa do apóstolo João, tratando, embora toda a Bíblia fale sobre o pecado, mas essa carta de João é muito específica aos nossos corações a respeito do pecado, um assunto que é, às vezes, deixado de lado nas igrejas, deixado de lado dos púlpitos, né? Nas pregações, nos estudos bíblicos, pouco se fala sobre o pecado. E temos uma carta como essa do apóstolo João, recheada com esse assunto do pecado, né? Falando o problema do pecado, o que o pecado faz com o ser humano e como o pecado tenta subornar ou sabotar a vida do cristão na sua caminhada cristã. Muito importante para nós essa reflexão de João, aqui no versículo 1 e 2 do segundo capítulo da sua primeira carta. O que João está colocando para nós, irmãos, a respeito do pecado, o que João está colocando para nós a respeito do pecado, é que o pecado atinge toda a raça humana, trabalha especificamente na natureza moral do homem, de tal maneira que esse homem é afetado em todas as suas ações, o homem é afetado em todos os seus sentimentos, em palavras, desejos íntimos, e João trata isso, João trata essa questão do pecado de um modo geral, como ações, sentimentos, palavras, desejos íntimos, em primeiro lugar, como sendo contra Deus. Depois João fala que é contra nós mesmos. E João depois segue contando na sua carta que também pecado contra os outros, né? Tratando o pecado primeiro contra Deus, depois contra nós mesmos e depois contra os outros, ou aqui a ordem também não diz muito respeito, mas é importante que ele afeta as relações humanas de uma forma geral, a relação do homem com Deus, a relação do homem com o seu próximo e a relação do homem consigo mesmo. Então o pecado vem e faz um arraso, faz uma total destruição na raça humana. Então, e o pecado nos induz, por essa natureza do pecado assim, tão extremamente, pela extensão, pela forma como ele abrange, né, a raça humana, o pecado então se manifesta traiçoeiro e enganador. Nós vimos aí no nosso estudo da semana passada que o pecado tenta nos induzir a enganar os outros, a enganar a nós mesmos e a enganar o próprio Deus. Porque no verso 10, por exemplo, de 1 João
capítulo 1, diz que nós dissemos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus, nós estamos fazendo Deus de mentiroso, né? Quando nós falamos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Aqui no primeiro capítulo, no verso 6, e João diz que nós pecamos contra os outros quando nós dizemos que temos comunhão com Deus sem largar as trevas, sem largar as obras infrutíferas das trevas. Então, diante dessa capacidade e diante dessa sagacidade do pecado, João nos apresenta, irmãos, que nós só podemos responder ao pecado de 3 maneiras. No primeiro capítulo dessa primeira carta, tanto no verso 5, quanto no verso 6, verso 8, verso 10, talvez seja a maneira que a maior parte de nós escolhemos fazer, como responder a essa sagacidade do pecado, que é esconder o pecado ou escondendo o pecado. E essa é a pior escolha que nós podemos fazer na nossa luta contra o pecado, é escondê-lo, ou pelo menos tentar esconder o pecado, né? Depois, nos versos 7 e verso 9 do primeiro capítulo de 1 João, João nos diz que outra forma de enfrentar a sagacidade do pecado é confessá-lo e abandoná-lo. Porque não é simplesmente só confessar o pecado. É confessar o pecado e abandonar o pecado. Porque só confessar e não abandonar não vai trazer os resultados da confissão e do perdão genuínos que podemos experimentar na graça redentora, salvadora, perdoadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos versos 1 e 2 do texto que nós lemos hoje, 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo João avança um degrau a mais, um patamar a mais nessa batalha contra o pecado, dizendo que não somente nós podemos confessá-lo e abandoná-lo, mas nós também podemos triunfar sobre o pecado. É esse o nosso assunto de hoje, como triunfar sobre o pecado. João, como eu já falei aqui, João aponta agora o caminho para vencermos o pecado. O propósito dessa carta do apóstolo João é mostrar o quanto o pecado ele é traiçoeiro, o quanto ele é enganador, o quanto ele afetou toda a raça humana, mas ao mesmo tempo o apóstolo João tem um propósito no coração de encorajar a nós, os crentes no Senhor Jesus, a não pecarmos ou ao vencermos o pecado. João está dizendo para nós, amados, que a prática do pecado ela é incompatível com a nova vida em Cristo. E se nós insistirmos em viver uma vida em pecados, nós vamos dar provas de que nós não vimos e nem conhecemos a Deus. João fala isso mais à frente, no capítulo 3, no versículo 6. E no versículo 9, ele chega a dizer que quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Nós vamos explicar melhor um pouco mais adiante sobre isso depois. Então, toda a carta do apóstolo João ela está recheada, está impregnada do horror, do ódio, do temor, do repúdio que devemos ter para com o pecado. E João espera que os seus ouvintes, que os crentes, que somos nós hoje nos nossos dias, mas para os leitores também da sua época, o apóstolo João esperava que nós fôssemos preservados dos maus ensinos dos hereges e que não caíssemos em pecados, não achássemos que o pecado é uma coisa natural. Precisamos ressaltar que João não está falando aqui de uma perfeição moral absoluta, não está falando aqui de que vai ser conquistado nessa vida a totalidade da perfeição. Não é isso.
O perfeccionismo não é bíblico, irmãos, sabe? Porque a Bíblia trata da perfeição, da nossa perfeição, da nossa santidade pela graça em Cristo Jesus. Só podemos ser o que Ele quer que sejamos, só podemos ser santos como Ele deseja ou como Ele ensina que sejamos santos, com a ajuda da graça de Deus. Somos perfeitos em Cristo, somos santos em Cristo, e ao passo que a justificação é um ato, a santificação é um processo gradual, nós vamos dia a dia crescendo, e essa perfeição é obtida, é operada gradualmente em nós, pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E esse processo só terminará na volta do Senhor Jesus, ou quando nós partimos para nos encontrarmos com Ele e alcançarmos aquilo que o apóstolo Paulo chama em Romanos 8:30 de glorificação. Alcançarmos o estágio da glorificação. Então, vale dizer aqui que o apóstolo João trata essa questão do pecado com muita seriedade, com a seriedade que nós devemos encarar, com a seriedade que nós devemos ter. O apóstolo João trata isso com muita clareza, e nós devemos, então, levar a sério a questão do pecado, irmãos. Não brinque com o pecado. O pecado é coisa séria. E só quem já passou por alguma escravidão de pecado sabe o quanto prejuízo o pecado traz para a nossa relação com Deus, o quanto prejuízo o pecado traz com a nossa relação com nossos familiares, com os irmãos em Cristo, e conosco mesmo, na nossa relação com Deus, quanto prejuízo o pecado produz em nossas vidas. Então, vamos fazer como João, vamos levar a questão do pecado a sério. Não brincar com o pecado é talvez uma das necessidades mais urgentes que nós temos na vida cristã. E Deus está nos proporcionando essa grande dádiva, irmãos. Enquanto muita gente pode estar aterrorizado nesse momento por causa das más notícias, nós, como crentes em Jesus Cristo, estamos agradecidos a Deus, não pelo mal mundial, mas pela oportunidade que a Bíblia diz que todas as coisas, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Embora seja um mal terrível que está assolando a humanidade, nós cremos de todo o nosso coração, amados irmãos, de que Deus está tratando isso para o nosso bem, ou usando isso para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. E nós, então, podemos levar a palavra de Deus com muita seriedade, com muita convicção em nossos corações. John Stott, um comentarista bíblico da nossa geração, inclusive, falecido recentemente, né? Ainda no finalzinho do século XX, está correto quando ele diz que é importante manter as duas afirmações de João, aqui nos versos 1 e 2, assim, em bom equilíbrio, porque ele está dizendo assim: filhinhos, não pequeis. Primeira coisa que João está dizendo: filhinhos ou filhinhos meus, não pequeis. Mas ele diz depois: todavia, se alguém pecar, então ele traz uma palavra de esperança para o nosso coração. É preciso, irmãos, tocar a trombeta e alertar que o pecado ele é maligno, ele é terrível, jamais deve ser incentivado por nós, jamais deve ser tolerado em nosso coração. A Bíblia diz que Cristo morreu não para nos salvar em nossos pecados. Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. Então, por isso que não pode ser uma prática rotineira e comum e aceitável do pecado em nossas vidas. Mas nós não podemos também fechar a porta da esperança para aqueles que são surpreendidos em pecado. Se fechar a porta da esperança, você vai também estar em desacordo com a palavra de Deus,
Porque o propósito de João aqui é dizer para os crentes que eles não pequem, mas ao mesmo tempo dar uma palavra de encorajamento para que, se eles pecarem, eles possam contar, se nós pecarmos, nós possamos contar com a graça de um advogado por excelência, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Então, desses dois versículos de 1 João capítulo 2, nós podemos tirar algumas lições importantes para nós. Primeiro, Jesus é advogado por excelência por causa do seu caráter, o caráter de Jesus. João está tratando aqui os filhinhos, né, os crentes, com aquela palavra de afeto, a palavra criancinha ou filhinhos utilizada por João aqui, é tratando não o pecado de maneira carinhosa, mas tratando aqueles que pecaram de forma afetuosa, dizendo a esperança para você, a chance para você, a oportunidade para você se arrepender dos seus pecados, se tão somente você se voltar para a única fonte segura que pode resolver o problema do seu pecado, que é Jesus Cristo, o advogado por excelência. A ordem de João é clara, irmãos. Filhinhos ou queridinhos, amados, não pequeis. O verbo pecar aqui, na linguagem do apóstolo João, indica atos específicos de pecado, e não um pecado habitual. Aliás, João vai tratar isso mais à frente na sua carta, dizendo que o pecado não deve ser habitual na vida do crente, mas um acidente, um erro de percurso na caminhada. E outra coisa que João deixa claro desse Jesus como advogado por excelência, a palavra usada é parácletos, que é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, que em primeira mão significa ajudador, mas também significa advogado, intercessor, aquele que clama, aquele que defende a nossa causa diante de Deus. Principalmente porque quando nós pecamos, o inimigo vem imediatamente como acusador. A palavra diabo significa acusador. A Bíblia diz que ele acusa os filhos de Deus de dia e de noite. O tempo todo está a nos acusar. Por isso Jesus é o advogado por excelência, o justo juiz, o justo advogado, propiciação, né? Nós vamos explicar isso mais à frente. Então, ele é exatamente aquele em quem ele diz ser companheiro em todo momento na nossa caminhada cristã. Um comentarista chamado Fritz Heinecker, autor do livro Chave Linguística do Novo Testamento Grego, ele diz que na literatura rabínica, essa palavra podia indicar a pessoa que oferecia auxílio legal, ou aquela pessoa que intercedia a favor de outra pessoa. Então, por isso, num contexto hoje jurídico, nós podemos dizer que Jesus é o nosso advogado de defesa. É aquele que defende a nossa causa diante do Senhor. Então, diante de um acusador, que é Satanás, que é o diabo, nós temos um defensor, um advogado de defesa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, não tem coisa melhor para nós podermos descansar nessa verdade. Não nos acomodar no pecado, mas descansar na certeza que nós temos um Deus que nos ama, de que nos perdoa dos nossos pecados. Então, por isso, ele pode muito bem resolver nosso problema de pecado, porque a Bíblia diz que ele é o justo. Isso indica a natureza humana de Jesus, indica o seu lado messiânico como Cristo e o seu caráter justo, né, de justiça de Cristo. Então, João enfatiza aqui não apenas a humanidade de Jesus, o apóstolo João enfatiza aqui o ofício messiânico de Jesus e afirma também o caráter perfeito
de Jesus, que é o caráter da justiça. Ele é o justo que veio morrer pelos injustos. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos capítulo 5, de 6 a 11. O apóstolo Pedro também defendeu essa... Isso faz parte, aliás, do ensinamento apostólico. O justo que morre pelos injustos, sendo defensor, né? Então, por isso que nós podemos comparecer diante de Cristo, porque ele comparece diante do tribunal divino para defender a nossa causa. Dois pontos que precisam ficar claros aqui. Por que Jesus é advogado por excelência? Por que a Bíblia chama, por que João está chamando Jesus de advogado por excelência? Primeiro, porque Jesus, como advogado, ele não só é um advogado, mas ele é um exemplo de advogado. Por isso nós dizemos que Jesus é o advogado dos advogados. Ele é o nosso advogado, assim como ele é o médico dos médicos, ele também é o advogado dos advogados. Hoje as pessoas tentam fazer essa separação entre vida moral e desempenho profissional, irmãos. É um negócio terrível tentar fazer essa mudança, tentar fazer essa separação, essa dicotomia entre vida moral, vida espiritual e desempenho profissional. Tem muitos advogados que são excelentes profissionais nos tribunais, mas não são bons exemplos a serem seguidos. São excelentes oradores, mas não são bons exemplos de conduta. Deixam a desejar na conduta muitos profissionais do direito. Alguns, pela ganância do lucro fácil, passam por cima das leis, adotam princípios de corrupção, sufocam inocentes, afrontam a justiça. São coisas terríveis. Mas a Bíblia diz, quando fala de Jesus como advogado, já o caracteriza como o justo. Ou seja, ele é o exemplo. E, ao mesmo tempo, ele sendo esse advogado por excelência, o apóstolo João está dizendo que Jesus nunca transigiu em erro algum. Jesus não veio para manipular a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para encontrar brechas na lei, para inocentar culpados, mas ele veio cumprir as exigências da lei para nos livrar da condenação do pecado. Ele se colocou debaixo da lei e viveu em obediência à lei. Os judeus o acusaram de beberrão, de violador do sábado, de amigo dos pecadores e até de endemoniado. Os membros do Sinédrio contrataram testemunhas falsas para acusar Jesus. Ninguém, contudo, pôde acusá-lo de coisa alguma. Por essa razão é que ele pode ser o nosso advogado por excelência. Nem o ímpio Pôncio Pilatos, quando estava a julgar Jesus, por várias vezes, ele repetiu a mesma coisa. Não vejo nele crime algum ou mal algum que ele tenha cometido. A segunda coisa que queremos destacar do texto, a primeira é que Jesus é advogado por excelência por causa do seu caráter. A segunda coisa é que Jesus é o nosso advogado por excelência quanto à sua maneira de agir. Jesus age de uma maneira totalmente diferente, irmãos. Primeiro, ele não veio para defender a nossa inocência. A Bíblia não diz que ele veio para defender a nossa inocência. Ele veio para destacar a nossa culpa. Jesus não veio para mostrar nossas virtudes. Jesus veio para mostrar os nossos pecados. Jesus, quando nos defende como nosso advogado, ele não defende que nós somos inocentes. E nem tenta encontrar subterfúgios na lei para poder aliviar a nossa barra. Não, ele não fez isso. Ele apresenta a si mesmo como sacrifício, como pagamento. Ele diz assim, o nosso pecado é tão terrível, tão cruel, o nosso pecado, que ele foi capaz de levar o nosso advogado à cruz. Ele levou o nosso advogado à cruz para morrer, por isso que ele pode nos defender, porque ele morreu em nosso lugar.
Jesus, como advogado, não veio buscar justos, veio buscar pecadores. Ele, como advogado, é como a mesma coisa que ele disse com relação aos enfermos. Ele disse que quem precisa de médico são os doentes, e não os sãos. Ele não veio salvar os que julgam ser bons. Se você acha que você é bom demais, você não precisa de Jesus. Você não precisa do reino de Deus na sua vida. Você não precisa de nada. Você pelo menos pensa assim. Quem acha que é bom demais, só precisa de um salvador quem se acha pecador, amado e amada, nessa noite. Se você não se achar um pecador, não há esperança para você de um salvador. Como terá um salvador na sua vida se você não se considera um pecador? Então, Jesus não veio para dizer que o homem é bom. Jesus veio para dizer que o homem é mau. Então, muita gente crê nessa tolice de que o homem é bom, todo ser humano é bom, que a raça humana é boa. A raça humana foi criada boa, mas se corrompeu pelo pecado. Nós nascemos, o rei Davi diz que nós... o rei Davi diz que em pecado nós somos concebidos pela nossa mãe. Entende? Foi um filósofo francês, Jean-Jacques Rousseau, que disse que todo homem é bom. E muitos teólogos vão por essa linha de raciocínio dessa bondade humana. Muitos têm crido nessa tolice e se julgam essencialmente bons, mas aí vai contrariamente, né, ao ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Sabe o que significa isso, amado irmão, amada irmã, amado ouvinte, nessa noite? A Bíblia quer dizer para mim e para você que, sem exceção, você reconhecendo ou não, sem exceção, estamos todos debaixo da condenação do pecado. Destituídos estão da glória de Deus. Isso é Romanos 3:23. Em Romanos 3:10, citando um texto dos Salmos, o apóstolo Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer. Jesus não veio para aplaudir as próprias virtudes dos pecadores. Ele veio para morrer pelos pecados desses pecadores. Jesus não veio para dizer que temos méritos diante de Deus para sermos absolvidos. A defesa de Jesus apresenta em nosso favor, não é defendendo nossos méritos pessoais, mas é apresentando os méritos dele mesmo como sacrifício vicário, substitutivo em nosso favor. Nós somos salvos pela fé, a Bíblia diz em Efésios 2:8 e 9, não é pelas obras. Nós não somos aceitos por Deus pelas obras que nós fazemos. Nós somos aceitos por Deus por aquilo que Cristo fez por nós. E tão somente por isso, amados. Jesus não veio para dizer que nós somos inocentes. Longe de defender nossa inocência, Jesus reafirma nossa culpa. A Bíblia diz que em Êxodo capítulo 34, verso 7, a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Em Ezequiel capítulo 18, verso 4, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Só aqueles que se reconhecem pecadores e culpados podem ter Jesus como seu advogado. Só aqueles que estão desesperados por causa dos seus pecados é que podem alcançar alívio, libertação desses pecados pelo perdão de Jesus e podem encontrar a paz e a alegria da reconciliação em Cristo Jesus. Se você tiver um entendimento da sua real malignidade, da real malignidade do pecado, da gravidade do pecado, você então vai ter uma boa visão do seu Salvador e do seu Redentor, do seu advogado Jesus. Mas se você não tiver uma visão correta do mal, que é o pecado, você também não terá uma visão correta de quem é Jesus, o Salvador. Jesus não veio para dizer que somos livres ou que éramos livres. O pecado escraviza.
O pecado é uma prisão, meus irmãos. Jesus diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Muitos pensam que o maior problema do homem é a ignorância, mas o maior problema do homem é o pecado. É o pecado que trava a nossa relação com Deus. E travando a nossa relação com Deus, trava também todas as outras áreas da nossa vida ficam afetadas por causa do pecado. Então Jesus veio dizer que só podemos ser livres em Cristo. Somente Cristo pode te libertar. Somente Cristo pode me libertar. Somente Cristo pode nos libertar. Foi Jesus quem disse isso, amados, em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14,6, ele diz que ele é a própria verdade. Então é só através de Cristo que você pode ser liberto dos seus pecados. Por isso que no versículo 36 de João 8, há uma reafirmação dessa verdade, dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E somente aquele que confessa os seus pecados e deixam são perdoados dos seus pecados e encontram absolvição dos mesmos. Jesus não veio para dizer que só sinceridade basta. Ele diz que há caminhos que ao homem, a palavra de Deus diz, Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles é caminho de morte. É caminho de morte. Então, irmãos, é muito triste quando as pessoas acham que só ser sincero basta. Há muitas pessoas, sinceramente, enganadas. Há muitos indivíduos que estão no caminho largo da perdição e não se aperceberam disso. Isso dentro das próprias igrejas. Há pessoas perdidas na casa do Pai. Amados, que coisa terrível. Imaginar que dentro da própria igreja pode haver pessoas perdidas na casa do Pai, pessoas que não reconhecem os seus pecados, que não aceitam ser confrontadas em seus pecados, que não se arrependem dos mesmos, que não se voltam para o Senhor, para o seu Salvador, para o seu advogado que é Jesus. Esse Jesus, irmãos, ele é tão maravilhoso que ele defende a nossa causa pela graça. Não é de graça, porque custou a própria vida dele. A salvação não é de graça, é pela graça. Ou seja, por uma ação única e exclusiva dele, sem cobrar honorários. Fez o trabalho mais importante, fez o trabalho de advocacia mais importante da raça humana. Nenhum outro advogado há de superar o advogado fiel que é Jesus. Nenhum outro advogado superará. A salvação é pela graça, mas não é barata. Ela custou a vida do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. A Bíblia diz em Isaías que foi do agrado de Deus esmagá-lo, moê-lo em nosso favor. Isaías 53, depois você confere na sua Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso. Que coisa tremenda é esse advogado perfeito, que com graça, um dom imerecido, é o advogado daqueles que são desamparados, que estão esmagados pela culpa, que estão sob senso de condenação. Amado irmão, amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus, não deixa o diabo enganar o seu coração, não fica justificando o seu pecado por sua conta, não fique escondendo o seu pecado, nem tampouco fique esmagado pelo sentimento de culpa, sob esse senso de condenação. Vá diretamente ao advogado fiel, ao advogado por excelência, ao advogado perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus jamais está ocupado. Qualquer hora que você procurar, bater a sua porta, ele está pronto para atendê-lo. E, para terminar a nossa fala, Jesus é o advogado por excelência, nosso terceiro ponto de reflexão. Jesus é o advogado por excelência quanto à eficácia do seu trabalho.
Ah, o que eu aprendo aqui com o apóstolo João, quando ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, interessante o que João deixa claro para nós, essa expressão de propiciação. Em primeiro lugar, que Jesus veio não apenas para estar ao nosso lado, mas Jesus veio para estar no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele, experimentar a vida abundante. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Um advogado tão poderoso, tão precioso e tão excelente como Jesus. A sua obra é tão eficaz que ele não só veio para estar no nosso lado, mas veio para estar em nosso lugar. Ele não veio apenas para falar por nós, ele veio para morrer no nosso lugar. Jesus é o fiador da nova aliança. Ele é o fiador da nova aliança. Ele deu a sua vida como garantia pela minha vida e pela sua vida, pelas nossas vidas diante do Pai. E por isso que João descreve a natureza desse sacrifício, irmãos. João diz, ele é a propiciação. A palavra propiciação significa a satisfação de Deus, a obra satisfeita. Deus se satisfaz no sacrifício de Jesus em nosso lugar. Aliás, é o único sacrifício que Deus aceita pelos nossos pecados, é o sacrifício de Cristo. Nós somos amados de Deus em Cristo. Nós somos aceitos por Deus em Cristo. Nós somos justificados por Deus em Cristo. Nós somos salvos em Cristo. Temos paz com Deus em Cristo. Temos perdão dos nossos pecados em Cristo. Isso que significa Jesus ser propiciação. Jesus é propiciação pelos nossos pecados. E a ideia da palavra propiciação, amados, é a ideia de aplacar a ira de Deus. Quando Jesus lá no Getsêmani disse assim, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus não estava com medo da morte. O grande problema era enfrentar a ira de Deus. A ira de Deus contra os nossos pecados estava sendo colocada sobre Jesus. E foi assim de uma maneira tão terrível Jesus aceitar, tão drástico, aceitar colocar a imputação dos nossos pecados a Ele, que Ele teve uma sensação de abandono na cruz, a ponto de clamar, Deus meu, por que me desamparastes? Ele não é um mártir, ele se entregou em nosso lugar. Ele aplacou a ira de Deus. A palavra propiciação era ligado ao sacrifício do passado, do Antigo Testamento, em que o sangue dos animais era derramado, né, como pagamento pelo pecado. Os sacrifícios eram oferecidos anualmente, né, para poder satisfazer a justa ira de Deus pelos pecados do povo. Mas a Bíblia diz que Jesus veio de uma vez por todas oferecer um único sacrifício para que nós pudéssemos adentrar na presença de Deus. E quando ele estava morrendo na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mais uma vez, para nos ensinar que a iniciativa de salvar o homem é de Deus. É Deus que procura o homem para salvar. É Deus que vai ao encontro desse homem e busca a sua salvação. É nisso que nós cremos. O homem não tem méritos pessoais. O homem não tem poderes pessoais ou especiais para buscar a Deus. Mas Deus vem ao meu encontro, Deus vem ao seu encontro, e Ele traz esse advogado fiel que é Jesus Cristo, como propiciação, que morreu naquela cruz sangrenta para aplacar a ira de Deus contra nós. Porque toda vez que o diabo nos acusar, nós olhamos para o advogado que é Jesus, o nosso advogado fiel, Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, o pecado de todo aquele que nele crê.
será perdoado, será lançado no mar do esquecimento e seremos novamente declarados justos diante de Deus. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, amado irmão, amado ouvinte, nessa noite, meu desejo é que essa palavra tenha trazido um pouco mais de ânimo, de esperança. Não é uma palavra para você acomodar no seu pecado. Não, essa palavra nossa nessa noite não é. Pelo contrário, é para dizer como que o pecado é terrível, como que o pecado é sorrateiro, como que o pecado é traiçoeiro, como ele contamina todas as áreas da vida humana, como ele corrompe as relações humanas, como ele corrompe a nossa relação com Deus, com a igreja, com a família. Amados, como é necessário para nós reconhecermos nossos pecados, confessá-los diante de Deus, sermos confrontados. Essa é uma palavra muito boa, ser confrontado. E Deus vai usar muitas situações. Deus vai usar a sua própria palavra, Deus vai usar um cântico, Deus vai usar uma circunstância, Deus vai usar um tempo como esse de pandemia para nos confrontar, Deus vai usar uma pessoa chegada, conhecida, Deus pode usar qualquer situação, qualquer pessoa para nos confrontar em nossos pecados. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, ser confrontado dói, machuca, fere, mas traz cura, traz alívio, traz paz interior, como nunca você pode imaginar. Aquela paz que o apóstolo Paulo diz que excede a todo entendimento. Quão maravilhoso é viver debaixo dessa paz, que somente aqueles que foram perdoados em Cristo Jesus podem experimentar. Então, a minha palavra nesta noite é de esperança, de ânimo, mas também de confrontação, de confrontamento, né? Para que você seja confrontado em seus pecados e você então confesse e deixe-os em nome de Jesus. Se você tem alguma dificuldade, pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo, Ele que sonda os corações. Pede a Ele para mostrar onde tem algum pecado escondido na sua vida, para que você se arrependa desses pecados e volte para Jesus, enquanto há tempo, enquanto há vida. Quer dizer para os irmãos ainda sobre a questão de confrontação, é que é melhor ser confrontado agora com seus pecados, do que ser confrontado no dia do juízo final. Então, entenda como graça de Deus sobre a sua vida, ou ser confrontado em seus pecados hoje, agora, e você ter esse advogado. Um dia esse advogado será juiz, mas hoje ele ainda defende a sua causa. Experimente nele, experimente esse perdão que somente Cristo pode oferecer como propiciação pelos nossos pecados. Receba essa palavra de Deus no seu coração nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação. Deus se considera satisfeito em Cristo, no seu sacrifício, em nosso lugar. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida. Você tem um tempo de renovo, um tempo de confissão, um tempo de abandono, um tempo de arrependimento. Busque a presença de Deus hoje, aqui e agora. Deus está te dando essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.